Olá pessoal, estamos dando continuidade a um elemento de recursos muito importante que se chama-se composição, né? A composição é uma vasta, tem uma vasta aplicação em vários segmentos, né, do fazer humano. Falamos das artes plásticas, né, e falamos um pouco da arquitetura, como introdução no encontro passado. Agora nós vamos trabalhar uma composição para que vocês sintam como que ela funciona verdadeiramente, tá certo? Vamos fazer um espaço composicional de uma tela. Será um retângulo, né? E aí vai ser incluído, obviamente, uma série de elementos importantes, né? Vamos falar o primeiro que vai surgir, né? Que tem a ver, quer dizer, o grande objetivo, o objetivo da composição, de qualquer que seja, é a harmonia, né? A harmonia que obviamente vai nos levar a um equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas e aí? O ser humano tem uma tendência ao equilíbrio, certo? Embora ele não chegue à perfeição. E há quem diga que essa perfeição, né, é quando esse equilíbrio se torna perfeito. Mas nós vivemos num mundo terreno. Por mais que a gente se esforce, a gente fica um pouco aquém dessa perfeição. Mas há uma tendência para o equilíbrio. O ser humano tem uma tendência ao equilíbrio, né? Então, para isso, nós vamos utilizar, muitas vezes utilizar de alguns elementos dentro da chamada composição, né, para encontrarmos esse equilíbrio. Um deles, muito conhecido, largamente conhecido, seria a simetria. A simetria. E o que vem a ser a simetria? Aí ela tem até digamos assim, uma alusão ao equilíbrio, mesmo a questão da balança, né? Onde você tem elementos de um lado, elementos de outro, aí você torna ela horizontal. E aliás, a linha horizontal é um dos elementos digamos assim, de força de equilíbrio, né? Daquela estabilidade, que até tem, nós vamos falar sobre formas mais à frente, que cada linha tem uma tendência, digamos assim, se incorpora um adjetivo da tranquilidade, outros digamos assim, da tensão e assim por diante. Mas veremos isso mais à frente. Pessoal, se nós formos fazer aqui neste quadro, né, nesse espaço composicional, uma composição, que hoje é a primeira que nós vamos fazer, que tem a ver com simetria, nós faríamos um eixo, baseado naquele fio da balança, né? Esse eixo poderia ser, vamos traçar o ponto, seria este eixo, um eixo, que dividiria o espaço composicional em duas faces, como as asas de uma borboleta, né? E a partir daí, nós trabalharíamos elementos de um lado, elementos de outro, representando aqui uma natureza morta, né? Que até em algum momento falamos sobre isso. Digamos que nós tivéssemos aqui algo nesse sentido, que seria uma cesta, né? Uma cesta que, para receber, ela poderia ter vários arranjos, né? Aqui,
Aqui está uma cesta. Ela está exatamente no eixo, né? Então ela já tem já denotou-se aqui uma simetria. Mas aí eu venho os elementos, eu vou fazer, obviamente, dela, né? Nós faremos aqui agora, jogaremos aqui, incluiremos, né? Colocaremos, arranjaremos, vamos distribuir aqui elementos. Que elementos são? Mais esses elementos. São as frutas, né? Então eu poderia começar aqui com maçãs, verdade? Este lado. Mas eu quero diversificar. Eu quero colocar também, então houve um peso para cá. Eu quero colocar do outro lado, digamos que peras. Peras, que são mais ovaladas, né? E vou sentindo como que isso vai se colocar. Mas num dado momento, eu quero colocar aqui uma fruta maior, digamos que possa ser até um abacaxi, por exemplo. Ficou aqui no meio, mas é óbvio que você viu que houve uma tendência para cá. Então, não satisfeito, eu quero colocar aqui desse lado, talvez um mamão, né? Um mamão aqui, legal. E vou equilibrando, mas eu ainda também quero dar continuidade aqui. Digamos que eu coloque aqui vários cachos, né? De uvas, pendendo aqui, ó, né? Até sair para, enfim. Mas eu acho que aí eu vi que tendeu para cá novamente. Então, eu vou, não satisfeito, eu vou colocar aqui outras frutas, como poderia ser ameixas, né? Que tem muito semelhante que também eu equilibraria em termos de peso. Então, o equilíbrio, vamos dizer assim, ele se assemelha, o equilíbrio, a composição, no caso da simetria, ele se assemelha a uma balança. Não quer dizer que a simetria seja, é apenas um dos tipos que a gente vai utilizar, um dos elementos, um dos conceitos, né, de composição. É o primeiro que a gente está vendo. E é muito utilizado nas artes plásticas, sobretudo no Renascimento, e foi muito utilizado na arquitetura, né? Tanto nas artes plásticas como na arquitetura, enfim, como elemento de composição. Então, veja bem, você poderia fazer um plano de fundo, né? Poderia colocar até alguns elementos soltos aqui, mas aí você também... Aqui seria uma simetria bastante rígida, tá? Uma simetria rígida. Mas nós vamos ver em outro momento que nós podemos ter uma simetria menos carregada, menos rígida, mas com uma tendência, tá? E depois vamos ver outros elementos, como a simetria, proporção, escala, enfim, unidade. Vamos falar sobre todos esses elementos. Neste momento, nós vamos ficar por aqui. É isso.